Prosseguindo no nosso estudo sobre grafos, no primeiro vídeo, além da definição e da motivação, eu já apresentei para vocês dois tipos de grafos diferentes ali estruturalmente, que são os grafos orientados e os não orientados, ou seja, aqueles em que os arcos são direcionados, quer dizer, se eu tenho uma relação do vértice A para o vértice B, não necessariamente eu tenho uma relação do B para o A, essa relação tem uma orientação específica. Ou os não orientados, em que se dois elementos se relacionam, essa relação é de duas mãos sempre. Essa foi uma primeira diferença estrutural. Uma próxima que a gente vai ver aqui é sobre a densidade de grafos. Tá? Eu quero chamar a atenção para quão relevante é esse tema da densidade do grafo, tanto pela sua implicação na eficiência dos algoritmos que a gente vai estudar no futuro, aí nas próximas aulas, mas também porque essa questão da densidade ela vai decorrer diretamente do fato de que o grafo é uma estrutura mais complexa que tem, lembrando vocês, um grafo G, ele tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Notem que, por exemplo, pegando o problema mais tradicional da computação, que é a ordenação, para comparar, eu não falava de densidade de dados com vocês quando a gente estava brincando lá com os algoritmos de ordenação. Eu falava do tamanho da entrada. Ou tem muito elemento ou tem pouco elemento. Agora vai fazer sentido eu falar de densidade, por quê? Porque eu posso ter um grafo com um certo conjunto de vértices, então o tamanho, a princípio, do grafo ali, no que diz respeito ao número de vértices, está fixo, mas o número de arestas pode variar bastante. E é aí que vai entrar a ideia da densidade. Dado um conjunto de vértices, esse grafo tem muito ou pouca aresta, é proporcional àquele conjunto de vértices. Como eu tenho esses dois componentes, o conjunto de vértices V e o conjunto de arestas Z, a densidade passa a fazer sentido. Não é só falar de tamanho, né? mas tem essa componente a mais. Prosseguindo nisso, então, vamos analisar os limites. Tá? Vamos ver assim, qual que é o menor número de arestas que um grafo pode ter. Eu já vou dar o spoiler aqui e dizer que no mínimo são n-1 arestas, caso em que o grafo é uma árvore. Aí eu quero pensar um pouquinho com vocês nisso. Mas a princípio eu vou só fazer aqui um desenho, só para a gente brincar aqui um conjunto de vértices. E, inclusive, vou copiá-lo mais de uma vez. E por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, por exemplo, eu vou conectar esses vértices de uma maneira. É um grafo não orientado, só estou conectando eles aqui. E notem, aqui na esquerda, se a gente contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Aqui na direita eu vou fazer o quê? Eu vou tentar conectar de outra forma, tá? Só pelo desafio aqui de fazer diferente, eu vou conectar dessa forma. Mas vocês vão ver que se eu nomear aqui de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, continuo com 7 vértices, eu vou ter aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Tá? Correspondendo à regrinha que eu falei ali, olha, se eu tenho n vértices, o número mínimo de arestas vai ser n-1 e vai corresponder a uma árvore. Eu vou deixar isso como um quiz para vocês aqui, o porquê disso, mas eu não resisto a dar uma dica, tá? Então, a dica principal já está escrita aqui, olha, para vocês entenderem por que esse é o número mínimo, comece sem arestas. Pegue um grafo com n vértices, pode fazer com um número fixo primeiro para pegar a ideia, né? Um grafo com 10 vértices, e vai adicionando arestas. O máximo que uma aresta pode fazer por você, no que diz respeito à conectividade, porque lembra que eu falei, olha, um grafo não orientado conexo, e sem arestas múltiplas, ele vai possuir no mínimo n-1. Se ele tem que ser conexo, no início, se eu começo com um grafo com n vértices e nenhuma aresta, ele não é conexo. Cada vez que eu adiciono uma aresta, no máximo, na melhor das hipóteses, ele vai conectar dois componentes que não estavam conectados. A alternativa a isso é ele criar um ciclo, né? Essa aresta não conectou ninguém novo, mas criou um ciclo. E é justamente por isso que, se vocês fizerem as contas ali, né, se eu começo com n componentes desconexos, n vértices soltos, e cada aresta que eu uso, ela vai lá e liga dois componentes que estavam soltos, qual é o número mínimo de arestas que eu vou precisar para chegar em um único componente? É só fazer a continha, e também aí vocês percebem por que eu afirmei que não só no mínimo eu uso n-1, mas que nesse caso o grafo é uma árvore. Uma árvore não pode ter ciclo, tá, gente? E meio que nessa construção você já percebe aí na brincadeira que, olha, se eu gastar uma aresta produzindo um ciclo, é uma aresta que não aumentou minha conectividade
não diminuiu o meu número de componentes conexos, então ela não contribuiu ali para chegar num grafo conexo com o menor número de arestas. Tá? Então, se eu não desperdicei nenhuma aresta, eu não devo ter gerado ciclo, por isso que vai ser uma árvore. Tá? Claro que isso não é uma demonstração, mas só para vocês refletirem aí. No outro extremo, então a gente já sabe que no mínimo eu vou gastar n menos 1 arestas. No outro extremo, quantas arestas um grafo com n vértices pode ter? Se eu permitisse aresta múltipla, infinitas, né? Era só pegar o mesmo par de vértices e ficar colocando uma, duas, três, quatro, né? Não tem muita graça assim. Em algumas situações pode fazer sentido trabalhar com arestas múltiplas, mas em geral a gente foca em grafos simples. Quando eu falo de um grafo simples, eu quero dizer que ele não tem aresta múltipla nem alto laço. Então, no máximo, entre um par de vértices ali, ou eu tenho uma aresta ou eu não tenho. Essas são as duas possibilidades, eu não tenho um monte repetidas. E sendo esse o caso, justamente por isso que no máximo eu vou ter aqui n vezes n-1 sobre duas arestas. Tá? Não precisa decorar a fórmula, é muito mais interessante saber de onde ela veio. O que eu estou dizendo para vocês, olha, num grafo completo, em que eu não posso ter aresta múltipla, qual que é o maior número de arestas que eu consigo colocar lá? Uma para cada par. Já que eu posso ter no máximo uma para cada par, não posso ter mais do que isso, para deixar o grafo mais cheio possível, eu vou colocar uma aresta para cada par. É o que a gente vai ver aqui, olha só. Se eu tiver um único vértice, como eu não tenho alto laço, não tenho o que fazer. Se eu tiver dois vértices aqui, eu tenho um arco. Uma aresta, perdão. Se eu tiver três vértices, eu consigo ligar todos os meus parzinhos aqui. Se eu tiver 4, para a gente ver como isso aqui vai crescendo, eu posso ligar todos esses aqui. Notem aí, se vocês quiserem verificar com mais calma, recomendo. Todos os pares estão conectados em cada um, para cada um dos grafos aqui eu estou considerando, tá, que eles estão separados. Inclusive, já vou até introduzir a nomenclatura. Kn é o vértice completo, é o nome genérico aqui, nome comum para um grafo completo com n vértices, o Kn. Então esse aqui é o K1, esse aqui é o K2, esse é o K3 e esse é o K4. Tá? Mas voltando à questão da conta, agora que a gente já viu os exemplos, se eu vou pegar todos os pares possíveis, é combinação de n tomados 2 a 2, ou o que a gente chama de n escolhe 2, né, no binômio. E isso vai dar justamente n fatorial dividido por n menos 1 fatorial, perdão, dividido por n menos 2 fatorial e por 2 fatorial, que dá n vezes n menos 1 sobre 2. Então, o que eu estou tomando aqui são todos os pares. Essa continha aqui nada mais é do que o número máximo de pares que eu consigo ter num grafo, e vocês podem ficar à vontade para conferir que essa continha dá exatamente aqui 0, 1, 3, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas aqui para K1, K2, K3 e K4. Isso falando de grafo não orientado. Só para citar que num grafo orientado completo, ele vai ter n vezes n menos 1 arcos. Tá? Quer dizer, o dobro do que a gente observa no grafo não orientado, porque agora, para cada par de vértices, eu posso ter um arco indo e um arco voltando, ainda assim não é arco múltiplo, né, porque eles são diferentes. Um está indo e o outro está voltando, então eu teria aqui, né, um único vértice continua sozinho, eu não tenho alto laço ainda, mas para dois vértices eu posso ter aqui dois arcos, agora um indo e um voltando, e para três, onde antes eu tinha um único arco, agora eu também tenho um indo e um voltando. Então esse é o número máximo aqui para um grafo orientado, que ainda mantém aquela restrição de não ter aresta múltipla. E dessa forma a gente vai ver que o número de arestas de um grafo varia entre da ordem de n, próximo de n ali, linear no número de arestas, ou próximo de n quadrado. Se vocês lembrarem da nossa preocupação com eficiência de algoritmos, a diferença entre um algoritmo próximo de n, ali, o tempo dele ser próximo de n quadrado é bem grande. Né? Claro que aqui eu não estou falando especificamente de um algoritmo, mas dá para vocês verem que a quantidade de informação, a quantidade de dados que eu tenho num grafo vai variar muito, não apenas com o tamanho do gráfico, com o número de vértices, mas com a sua densidade também, porque eu posso ter dois grafos que têm o mesmo número de vértices e um deles tem o número de arestas, ainda que conexo, tem ali da ordem de n arestas,
enquanto o outro, com o mesmo número de vértices, tem da ordem de n ao quadrado. Só para pegar o feeling, né? Imagina um grafo com 1000 vértices e 2000 arestas, ou o mesmo grafo com 1000 vértices e 500 mil arestas. Tá? Essas duas coisas são possíveis aí no range do que a gente está manipulando. Mas prosseguindo, então já que eu tenho essa distância tão grande do O de n até O de n quadrado, que vai entrar a definição de esparsidade. A gente vai dizer que um grafo é esparso quando o número de arestas está próximo de n ou até n log n, próximo bastante do linear ali. E a gente vai dizer que ele é denso quando o número de arestas está próximo de n quadrado, ou pelo menos superior a n raiz de n. Tá? Essa notação não é muito bonitinha, mas isso aqui corresponde a isso aqui. Mas eu quero deixar claro aqui que a linha, onde exatamente passa a linha, é arbitrário. Tá? Então, assim, com certeza um grafo que tem próximo de n ao quadrado sobre 2, n ao quadrado sobre 3 arestas, né, sendo n o número de vértices, é um grafo denso. Até n log n é um grafo esparso, é um grafo que tem proporcionalmente poucas arestas. Até n vezes raiz de n, dependendo da situação, talvez ele caia como esparso e não como denso. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, superior a isso costuma já ser denso, mas essa linha não é tão óbvio, não é onde ela passa. Um ponto importante para vocês ficarem aqui, que vai ser retomado em vídeos futuros, em aulas futuras também, é que a eficiência dos nossos algoritmos vai depender, ou pelo menos de alguns dos algoritmos, vai depender da densidade do grafo. E essa pode variar bastante. Então, o nosso julgamento na hora de saber como atacar um problema depende de saber, olha, mas esse cenário que eu estou atacando aqui, modelado por um grafo, corresponde a um grafo denso ou um grafo esparso.